na série Que Mundo é Esse? Nós chegamos agora, e eu quero compartilhar com você aquela que é a quinta característica da sociedade na qual vivemos. E se é a sociedade na qual vivemos, nós também somos parte dessa sociedade e enfrentamos esses sintomas em nossa vida. Então, quando a gente fala da sociedade, nós não estamos falando apenas como é que o mundo vive, o que ele enfrenta, o que ele sofre. Mas estou pensando também, já que vivemos nessa sociedade, o que nós enfrentamos. E a quinta característica do mundo em que nós vivemos, da sociedade que vivemos, é a seguinte: é uma sociedade cansada. Uma sociedade para a qual está faltando energia. Deixa eu fazer a pergunta aqui. Quem aqui, em alguma medida, se sente cansado? Cansado. Se pudesse, lá em casa, a minha palavra falar para minha mulher todo dia assim: não vejo a hora de fugir com você. Entendeu? Dizendo que ela fala assim: só se for agora. Entendeu? Porque nós vivemos hoje uma sociedade, e você vai entender as causas, uma sociedade cansada. O cansaço não é uma característica exclusiva do mundo do século 21, mas isso está profundamente exacerbado. Uma pesquisa feita pelo Ibope mostrou que 98% dos brasileiros se sentem cansados. 61 deles dizem que estão exaustos. E nessa pesquisa a maioria é composta por jovens de 20 a 29 anos. Mas fala assim: mas os jovens... Porque, na verdade, eles têm enfrentado profundas pressões. E os jovens são aqueles que manifestaram uma grande medida, dizendo que eles se sentem cansados. Então, todos nós experimentamos o cansaço, ou temos a experiência do cansaço em certa medida. E, em certa medida, é normal. Há, por exemplo, um cansaço físico. Após um exercício, um esforço físico, mas que é normal. Há um cansaço mental, às vezes depois de um concurso, de um vestibular, de um trabalho que exigiu de você muita atenção, e você sente cansado, muita concentração. Há um cansaço emocional. Às vezes você enfrentou uma situação de enfermidade na família, você passou por uma enfermidade, você teve que lidar com uma questão que exigiu de você muita demanda emocional, mas são situações, queridos, o cansaço físico, esse cansaço mental, esse cansaço emocional, que basta uma boa noite de sono, basta um tempo um pouco mais de lazer, basta um final de semana, talvez um tempo de reclusão, de isolamento, se for um pouquinho mais cansado, uns dias de férias, e você volta renovado, não é assim? Então eu tenho um personal, eu amo os personagens, eles são sádicos. Brincadeira, eles fazem bem para a gente. O personal, ele te dá um treino, e aí fala assim, a gente brinca assim com o Nicolas, depois que ele vai embora: Nicolas, o treino hoje que ele deu para mim e para minha esposa, o treino hoje foi ótimo, para você, porque nós estamos mortos. Mas é um cansaço, não é, André? Extraordinário, a gente agradece, porque cansou, você depois, uma boa noite de sono, no dia seguinte um pouco de dor, mas você se renovou. Na verdade, eu lembro quando eu fiz natação, que eu ia para nadar 6 horas da manhã, 6 horas da manhã. Queridos, eu pulava na piscina dormindo ainda. Mas quando eu saí da piscina 10 para 7, a gente fala assim, valeu a pena. Entendeu? Valeu a pena porque você fala assim, o dia é muito melhor, aquilo, uma recarga. Então, gente, um cansaço físico momentâneo, um cansaço mental, um cansaço emocional, você recupera. Quando que o cansaço começa a se tornar anormal? Quando você se sente exausto com atividades que não te cansavam como está cansando agora. Coisas comuns já são mais pesadas do que eram. Há uma fadiga maior que você enfrenta. Quando esse cansaço não vai embora com uma noite de sono, com um final de semana, com uma semana de férias, quando o cansaço dura mais do que uma semana, aí já começa a ser anormal. E por muitas causas. E aqui por que uma sociedade cansada? Porque hoje, nós, além dos fatores do passado, temos uma alta carga de estresse, há uma correria muito grande, há um excesso de trabalho,
Há hoje também, por causa da dinâmica da vida, a falta de condicionamento físico, há muito mais problemas pessoais, poucas horas de sono, nunca se dormiu tão pouco. As pessoas dormem pouco, e o sono é essencial, é reparador. Via de regra, todo mundo precisa de pelo menos 8 horas de sono. E quem que dorme 8 horas de sono hoje? Ninguém, mas é o mínimo. Tá? Hoje também, a alimentação desequilibrada, o vício digital, você não desliga, o chamado multitarefa, que na verdade está provado que é uma falácia, ninguém é multitarefa. Talvez você consiga fazer 2 coisas ao mesmo tempo, muito mais não, mas o multitasking, o multitarefa hoje é muito grande. Então vivemos numa sociedade marcada pelo cansaço. Um filósofo coreano, filósofo coreano. Fala assim, não combina, mas vou explicar. Porque você pensa em filósofo, pensa em alemão. Mas então tá bom, esse filósofo coreano fez toda a sua formação na Alemanha. E ele foi professor em Berlim. Ele escreveu um livro chamado Sociedade Cansada, ou do Cansaço, Sociedade do Cansaço. E ele fala exatamente dessa questão, um livro pequeno, vale a pena você lê-lo. Ele vai falar um pouquinho dessa sociedade multitarefa. Ele fala da onipresença virtual ou digital, e que nós estamos hoje neuronalmente, ou com os neurônios sobrecarregados. E é dele a expressão infarto da alma. Ele diz hoje que nós vivemos uma sociedade tão opressora, que as pessoas estão vivendo o que ele chama de infarto da alma, das emoções. Nós vivemos assim. A revista Saúde, abril de 8/11 de 2018, fala dessa epidemia do cansaço, e que diz que o mundo está sem energia, e divide aí essa ideia do cansaço. Eu estou usando a palavra cansaço de uma maneira geral, mas que implica essas três aspectos. Ele fala que o primeiro nível é o nível do cansaço, que é aquilo que eu já falei, transitório, mental, emocional ou físico, logo passa, tá? Noite de sono, um desabafo com um amigo, um tempo de descanso, não trabalhar com alguma coisa que te exija muito, você descansa. A fadiga já é uma sensação de cansaço persistente, que pode ser inclusive ter causas físicas, pode ser uma anemia, uma depressão, hipertiroidismo, pode ter uma causa física, é importante buscar um médico, mas ele diz da exaustão. O que é exaustão? É um esgotamento que já afeta a sua qualidade de vida. É a terceira fase, que no mundo corporativo é chamada de burnout. É a exaustão ou esgotamento no mundo corporativo, a palavra burnout. Você queimou o pavio, você não aguenta mais. E no mundo do trabalho, diminui a sua produtividade, você perde a concentração, os acidentes de trabalho acontecem. Mas na nossa vida, queridos, a exaustão é essa fase em que você já tem um estresse muito grande e você precisa estar alerta, porque você já não consegue se recuperar com facilidade. Cansaço é um assunto sério, é um assunto complexo, há muitos tipos de cansaço, e eles às vezes vêm combinados, físico, emocional, mental e até espiritual. Muitas vezes há um cansaço espiritual. E aí alguns sinais aqui dessa terceira fase, de um cansaço mais extremo. Você pode se tornar, e aí são sinais de alerta, pessimista, aquilo que você via com otimismo, você vê agora com pessimismo. Choro sem explicação, quando você vê, você está chorando e não sabe por quê. Dificuldade de concentração, irritabilidade, mais do que o comum, pequenas coisas te irritam, insônia, e um baixo nível de energia. E aí o perigo do cansaço é que ele altera o funcionamento da nossa mente e do nosso corpo. E que nós agimos de maneira diferente que nós agiríamos se estivéssemos descansados. Então eu quero que você pense aqui, eu gosto de pensar na nossa vida como o painel de um carro. Tem sinais de alerta. O Wayne Cordeiro escreveu um livro chamado Andando de Tanque Vazio. Há sinais. E você tem que lutar. Na verdade, a questão do cansaço é cíclico, gente. Nós enfrentamos isso. Tem que olhar para o painel lá. Como é que anda? A luzinha vermelha.
Tá algum sinal? Está ficando muito irritado? Não está conseguindo dormir? Virou mais pessimista do que o comum? Quando vê você está chorando? É hora de cuidar da sua vida. Agora, a Bíblia fala muito dessa realidade que é o cansaço. E a Bíblia, inclusive, fala de personagens que enfrentaram situações de cansaço extremo. Por vários motivos. Moisés, Elias, Davi, Jeremias. Moisés, pelo excesso de trabalho, ele cuidava do povo, daqueles milhões de pessoas sozinho, o excesso de trabalho. Davi, por ser perseguido por Saul, vivia escondido, e ele sofreu essa pressão. Elias, depois de uma grande vitória ministerial, ele sentiu exaurido, muito trabalho também, e medo que ele teve de Jezabel. Jeremias, por causa da perseguição, da não compreensão do seu ministério, da perseguição, das críticas. Então, a Bíblia não nega. O próprio Jesus enfrentou situações de cansaço, em que ele saía para o monte, ou para um lugar recluso, ou retirado, para poder recuperar as forças. Ele próprio chega para os discípulos, num dia de muito trabalho, e fala assim: vamos para o outro lado, porque estamos trabalhando muito, vocês nem comeram ainda, vamos para o outro lado. E Jesus foi, ele próprio. Aliás, eu gosto de pensar, se Jesus concluiu que precisava de descanso, quem sou eu e você para achar que nós somos super-homens, super-mulheres? Nós não somos. Mas ao mesmo tempo que a Bíblia fala da realidade do cansaço, ela é repleta de promessas de como nós podemos enfrentar o cansaço. Um dos textos fantásticos é Isaías 40, 28 a 31, que fala, Isaías pergunta: não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? O seu entendimento é insondável. Ele, Deus, dá força ao cansado e fortalece o que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Então há uma promessa nas Escrituras Sagradas, de que nós recorremos a Deus. Essa é uma declaração maravilhosa, mas há uma declaração que eu quero compartilhar com você hoje, que eu considero uma das mais conhecidas e fantásticas, quando o assunto é cansaço. E como encontrar descanso no Senhor. Então hoje eu vou pregar com espelho, porque todos nós enfrentamos, eu enfrento cansaço, você enfrenta cansaço, e nós queremos olhar para esse texto e deixar que Deus fale comigo e contigo. O texto é Mateus 11, 28 a 30. Você pode abrir sua Bíblia, você pode acompanhar comigo na leitura na tela, para falar sobre essa realidade do cansaço, da sociedade em que nós vivemos. E nós queremos entender esse convite de Jesus. Mateus 8, 28 a 30. Olha o que diz o texto. Vinde a mim, diz Jesus, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Esse é um texto extraordinário, mas eu quero hoje compartilhar para que você entenda, porque tem palavras que não são do nosso cotidiano. O que é jugo? Jugo suave, entendeu? O que é fardo aí? O que Jesus está nos dizendo quando ele afirma: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve? Como nós podemos enfrentar as nossas situações de cansaço físico, emocional e também espiritual? Como nós podemos enfrentar? O texto nos diz aí, Jesus nos fala que é preciso, em primeiro lugar, reconhecer o nosso cansaço. Meu irmão, minha irmã, reconheça, admita o seu cansaço. Eu pergunto para você, você está cansado do quê? Cansaço é resultado de muitas experiências, mas nós temos que perguntar, e é muito pessoal. Quando Jesus fala assim, olha, vinde a mim, ele fala: todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Isso é, você está cansado? Você está sobrecarregado? Está perguntando, qual é a sua carga? Qual é o seu peso? O que está lhe cansando, queridos? Porque grande parte da cura começa com esse reconhecimento.
Wayne Cordeiro usa a expressão, do que tira a nossa energia do tanque e o que enche o nosso tanque emocional. Que carga você está carregando? Muita gente carrega a carga de buscar alcançar todas as metas. Sociedade do cansaço, ele fala um pouco de que, diferentemente daquela sociedade que foi descrita por Michel Foucault, que era a sociedade na França da disciplina, que as pessoas cumpriam um papel, cumpriam as suas tarefas porque alguém cobrava. Era uma sociedade disciplinada, gente cobrando. E ele diz que hoje a disciplina continua de uma forma diferente. Existe uma disciplina que inculcaram em nós interiormente. Ele diz, esse filósofo coreano, ele fala que é hoje o chamado excesso de positividade. Sabe o que é? Você pode, yes you can. Você pode, você alcança. Você vai lá no congresso de vendas, então ele quer que você alcance a meta, mas ele te coloca para cima, não é assim? Então vivemos num excesso de positividade. Você pode, basta querer, lute, e você se torna o seu próprio carrasco, porque você se cobra o tempo todo. Não é só meta externa, é meta interna. O excesso de positividade você tem que fazer. E vivemos nessa sociedade, e aí vem a carga pesada. A sobrecarga, o peso de tentarmos alcançar todas as metas. E aí, como diz a Dilma, alcançou a meta, dobra a meta. Eu tenho alguns amigos que trabalham em algumas empresas, eles falam o seguinte: quando eles estão para fazer faturamento no final do mês, eles nem faturam no mês, que eles deixam para faturar no mês seguinte, porque se a meta aqui era 100, e eles alcançarem 110, no mês seguinte o patrão vai dobrar a meta, ou vai aumentar a meta 10, 20%. Então ele fala assim, não, eu tenho que alcançar só o pedido, porque se eu passar um pouquinho, ele fala assim, que bom, parabéns, positividade, e vai aumentar em cima do que você alcançou, não do que você tinha como meta. É assim, há uma pressão, e gente querendo alcançar todas as metas profissionais, pessoais, de vida. Não. Tem gente sobrecarregada pela carga de dar conta de todas as demandas, que são muitas. Você cresceu aprendendo que precisava dar conta de tudo. O problema de nunca dizer não, vai aceitando, vai dizendo sim, vai fazendo, você carrega tudo. Há sobrecarga, há o jugo de você tentar agradar a todo mundo. E eu vou dizer assim, não tente porque a conta não fecha. Certa vez li uma frase que diz o seguinte, eu não sei qual é a fórmula do sucesso, mas do fracasso eu sei, tentar agradar todo mundo. Ninguém consegue. A nossa vida você vai ser agradável sempre, mas agradar, você não vai agradar sempre porque você vai discordar de algumas coisas. Seja agradável, mas não tente agradar a todo mundo, é o problema. Não sei porque minha filha no meu aniversário, uns anos atrás, me deu um livro sobre isso. Olha, porque é uma meta inalcançável, lidando com pessoas. Outra questão, a sobrecarga de querer resolver todos os problemas. Nós não damos conta. Outra sobrecarga, sabe qual é que causa cansaço? A luta para tentar mudar o outro. Li recentemente um livro que tinha um capítulo, o título do livro era Nunca Mais, um dos capítulos, nunca mais tente mudar alguém, porque é impossível, mude a você, nunca mais tente, porque é desgaste de energia. Você pode no máximo apontar caminhos, se colocar ao lado para ajudar, mudar alguém, ninguém muda. Tem gente que tem a carga, porque está entristecido, por causa das críticas que não são justas. Então, primeiro desafio para nós aqui, queridos, reconheça, identifique, vale a pena fazer exercício essa semana, pensar, o que está me sobrecarregando? O que eu estou tentando fazer que é acima do razoável e que está drenando as minhas energias? Jesus fala, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, em outras palavras,
Todos vocês que reconhecem, que admitem, que identificam que estão nesta situação. Segundo princípio para nós, para vencer o cansaço: vá a Jesus e apresente os seus fardos. Ele diz, Jesus: vinde a mim. Queridos, o cansaço nos força até os limites. E quanto mais tempo a gente tenta lidar com a situação sem ajuda, mais nós caminhamos para a exaustão, para o burnout. Porque estrangula a nossa esperança, a nossa motivação, o nosso otimismo. Vou dizer a você, em primeiro lugar, você pode buscar, sim e deve, a ajuda de amigos, de conselheiros. Nós precisamos resgatar nessa sociedade tão individualista esse conceito da importância de um amigo, de você poder compartilhar com alguém. Nessa sociedade também individualista e do que tudo pode, reconhecer a importância de procurar a ajuda de um conselheiro, de alguém que pode lhe ajudar. Mas eu quero dizer a você, outras vezes você vai procurar inclusive a ajuda de um profissional, um terapeuta, um médico, porque já passou do limite. Mas com tudo isso, e antes de tudo isso, nós precisamos ir a Jesus. Nós precisamos ir a Jesus. Eu converso com pessoas, recentemente com um irmão que estava enfrentando o síndrome do pânico. Eu disse a ele duas coisas. Eu falei: você procura um terapeuta, porque você não vai sair disso sozinho. Vai para um terapeuta. Segundo lugar, porque o caso dele já era. Segundo lugar, você precisa redimensionar aí a sua caminhada com Deus. E ele, pouco tempo depois, graças a Deus, depois de menos de 2 meses, me procurou dizendo assim: graças a Deus, os 2 conselhos funcionaram. Eu procurei uma terapeuta amiga, uma pessoa que eu conhecia, e ela, durante algumas sessões, me ajudou, e eu procurei focar minha vida em Cristo Jesus, e depois de 2 meses eu venci completamente. E eu falei assim: continue fazendo a lição de casa. Não vá muito acelerado, porque ele passava por um processo de separação, muito pesado para ele, graças a Deus. Então, gente, procura de um amigo, procura de um conselheiro, procura de um médico, procura de um terapeuta, mas junto com isso, e até antes disso, nós precisamos ir a Jesus. Vou dizer a você, grande parte do nosso cansaço vai ser vencido aos pés do Mestre. O Salmo 55, verso 22 diz: lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. Lemos em Isaías 40, 29, que diz: Ele dá força, Ele, Jesus, dá força ao cansado, e Ele fortalece ao que não tem vigor. Então, queridos, nós começamos na nossa vida, em primeiro lugar, para vencer o cansaço. Nós reconhecemos, nós identificamos, nós olhamos. Queridos, é uma tarefa que eu faço constantemente, porque eu aprendi alguns anos atrás, em 2014, essa fórmula do tanque emocional. O tempo todo, o que está esvaziando o meu tanque e o que enche o meu tanque. E eu tenho que estar lidando com isso, porque se estou sendo mais drenado do que colocando nesse tanque emocional o combustível, eu vou falhar, eu vou ficar exausto. Você tem que pensar assim: reconhecer, identificar o teu cansaço, identificar o que drena a sua energia. Em segundo lugar, nós vamos a Jesus. Vá a Jesus e apresente os seus fardos. Lança sobre o Senhor, diz o apóstolo Pedro, a tua ansiedade, e Ele vai realmente cuidar dela. Isaías, Ele, Deus, dá força ao cansado, fortalece o que não tem vigor. O Salmo 23 é o salmo mais terapêutico. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazem verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Então o Salmo 23 fala que é no Senhor que eu recupero toda a minha força emocional, espiritual, inclusive física. Portanto, vá a Jesus e apresente o seu fardo. Coloque diante dele, dizendo o que está sobrecarregando, inclusive espiritualmente, religiosamente.
Queridos, a nossa igreja tem um compromisso. Eu quero que a nossa igreja seja a igreja menos complicada do mundo. Eu quero que você venha aqui no final de semana e que seja algo leve, que você seja ministrado, entendeu? Que você coopere aqui, que você trabalhe, mas que seja um lugar de vida e não um lugar que seja um peso. Porque é peso da religiosidade. Eu quero que a igreja, e nós estamos vindo para que seja família, que aqui a gente possa rir bastante, possa ter muita comunhão, possa ter muita oração pelo outro, possa haver muita misericórdia, muita solidariedade, que igreja seja assim, igreja é para isso, porque você já leva uma vida difícil, e se você chegar no final de semana, mais um domingo de peso, não, nós vamos ter as regras mínimas para funcionar a organização. No mais, nós somos pura e simplesmente família. Nós falamos aqui que uma das nossos valores é simplicidade. É simplicidade. É lugar de abraço, de apoio. Nós citamos aqui em nossa igreja os motivos de oração, porque nós queremos ser solidários com os que sofrem dores, porque eles estão lá precisando da nossa oração. Eu sonho o dia ainda, queridos, é o seguinte... Eu sonho o dia que quando alguém for internado num hospital, em algum lugar, quando eu chegar já tenham passado 10 membros da igreja lá, que eu chegue atrasado. É isso que tem que ser igreja, não é? Que quando eu chegar como pastor, já foram lá. Uma vez um amigo meu foi visitar alguém no hospital, chegou lá, tinha um monte de gente, falou assim, pastor, o que você veio fazer aqui? Estamos aqui já, o grupo pequeno, porque o grupo pequeno, sempre assim, há um grupo próximo, em qualquer área, que quando eu for ajudar, você já tem ajudado, porque você conheceu primeiro do que eu, porque estava próximo dele. Queridos, vá a Jesus, apresente o seu fardo, porque o Senhor, Ele nos dá essa vida. Terceiro lugar, Ele fala, aqui, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vou afirmar para você agora. Terceiro lugar, mude o seu comportamento. Em primeiro lugar, você reconhece o cansaço, reconhece o peso. Em segundo lugar, você vai a Jesus, porque você abre o seu coração, dizendo o que está, qual é a pressão, se é no trabalho, se é na família, se é expectativa, se é teu jeito de agir, fale para o Senhor. E agora você muda o seu comportamento. Em outras palavras, troque de jugo. Mude de jugo. Deixa eu explicar para você, para que você compreenda essa afirmação de Jesus, em que ele fala que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Você precisa compreender o que aconteceu nos dias de Jesus. Havia os rabinos, que eram os mestres da lei. Um rabino ou um professor, ele era responsável por interpretar a lei e dizer para o povo quais eram as proibições e as permissões da lei de Moisés. Mas quer dizer que eles não simplificaram. Jesus era especialista em simplificação. Eles eram especialistas em complicação. Um exemplo. Quantos são os mandamentos no Antigo Testamento? Não vai fazer, gente. Quantos são? 10, é isso mesmo. 10 mandamentos. Porque alguns confundem, né? Que nem aquela história, dizem que o camarada morreu e foi para o céu. Chegou no céu, ele já ia entrando, São Pedro, diz a lenda, fala assim, não, agora mudou a coisa aqui. Aqui você tem que responder algumas perguntas para entrar no céu. Qual é a pergunta? Quantos são os mandamentos? Ele pensou bem, chutou lá, 50, mandou voltar. Quando ele estava voltando, subia outro cristão, todo feliz. Encontrou, para onde você vai? Estou indo para o céu. Calma, mudou a coisa lá em cima. Agora tem vestibular para entrar. Tem algumas perguntas, eu já bombei na primeira. Qual foi a pergunta? Ele perguntou, quantos são os mandamentos? O que você respondeu? 50. Falou, que 50? São 10. Falou assim, se com 50 não entrei, você acha que com 10 você vai entrar? Então o fato é o seguinte, o que eles dizem? Jesus pegou os 10 mandamentos, falou que se tornaram quantos? 2. Amar a Deus e ao próximo, cumpre toda a lei. Os rabinos pegaram os 10, tornaram 613. Havia 613 mandamentos, coisas que eles podiam fazer ou não fazer. Então vejam só, para entender a ideia do jugo, todo judeu vivia todos os dias preocupado se estava ou não descumprindo alguma regra.
da interpretação dos rabinos. Haviam rabinos mais flexíveis, outros mais inflexíveis. Então, todo mundo que seguia um rabino dizia que estava sobre o jugo do rabino. O que é jugo? Jugo nada mais é, queridos, do que esta peça de madeira ou metal, ou canga, é colocada sobre uma junta de bois para o arado, para que eles caminhem juntos, tá? Ali, alinhados. Jesus pegou essa imagem. Então, essa canga, esse jugo sobre eles. E havia o jugo do rabino. Todo rabino tinha um jugo. Ou seja, ensinava a melhor maneira de cumprir a lei. O jugo era, naquela época, tido como a somatória das obrigações que uma pessoa devia assumir para seguir aquele rabino. Jesus encontrou a seguinte situação religiosa: de pessoas cansadas de tanta regra, tanta regrinha, de como viver ou como não viver, o que fazer, o que não fazer. Esse era o quadro. O quadro, não havia exceção. Havia um peso. Aliás, Jesus disse que eles colocavam sobre os seus discípulos jugo ou regra que nem eles conseguiam cumprir. E eles com medo, porque eles queriam agradar a Deus para conquistar o céu, guardando as regras. Vem Jesus e fala assim: mude o seu comportamento. Vou usar outra expressão: mude o seu rabino. Siga o verdadeiro rabino que é Jesus. Troque. Comece, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve? Porque o meu jugo não é uma tentativa de cumprir a lei, porque ela foi cumprida por Cristo Jesus. O meu jugo é suave porque você aprendeu que a salvação não é algo que você conquista, mas algo que Cristo já conquistou por você. Então, o meu jugo é suave porque o meu relacionamento com você não é uma tentativa de você conquistar o meu amor e a minha aprovação. Eu já te amo e você agora me segue como em obediência e gratidão. Então vejam só, aquele peso de tentar agradar a Deus, conquistar o céu, ser aceito, agora mudou completamente. E Jesus fala assim: mude o seu comportamento. Em outras palavras, não permita que ninguém coloque um jugo pesado sobre a sua vida. Isso vale em qualquer sentido. Não deixe que ninguém coloque sobre você, inclusive na sua empresa, um jugo que você não pode carregar. No relacionamento familiar, um jugo que você não pode carregar. Nós temos que trabalhar com isso, temos que lutar com isso. Não deixe que as pessoas coloquem sobre você expectativas que você não pode cumprir. Não coloque você mesmo para a sua vida metas que você não pode alcançar. Não permita que sobre vocês sejam colocadas cobranças desmedidas. Tá? Mas siga ao mestre. Ele fala: não apenas tomai sobre vós o meu jugo, se coloque sob a minha direção como teu mestre, aprenda de mim. Eu sou manso e humilde de coração, diferente da cobrança dos rabinos, dos fariseus, dos saduceus. Eu sou manso e humilde, e vocês vão encontrar descanso para a alma. Queridos, nós somos chamados hoje por Deus para enfrentarmos uma sociedade marcada pelo cansaço. E Ele aqui tem para nós uma promessa: em lugar de cansaço e sobrecarga, vamos encontrar alívio. Em lugar de tanta pressão, você vai encontrar descanso para a tua alma, porque como diz o filósofo coreano, hoje existe um infarto da alma. Que bom quando era apenas cansaço físico. E ele fala que tudo começa na alma, guardar a alma, cuidar da alma. Você vai encontrar descanso para a sua alma. Em lugar da exaustão, descanso. O convite de Jesus é: venham a mim. E eu quero terminar perguntando aqui: você está sobrecarregado, está cansado? Eu não sei o que está cansando, está sobrecarregando a sua vida, mas hoje nós aprendemos qual é o caminho da renovação, que começa numa admissão que temos pesos, temos sobrecarga, temos cansaço, que prossegue nós indo a Jesus, sabendo que Ele entende a nossa situação, e que Ele pode dar alívio.
E quando você sai desta situação de um jugo pesado e se coloca sob o jugo de Jesus, sabendo que a Ele é quem você vai agradar, a Ele quem você vai seguir, a Ele quem você vai amar, e Ele vai aliviar o seu fardo. Ele promete aliviar, promete dar forças ao cansado. Eu não sei o que está hoje fazendo da sua vida uma vida cansada e pesada. Eu sei que tem gente que luta com problemas com os filhos, tem pessoas que lutam com problemas com a enfermidade dos pais, outros enfrentam uma pressão muito grande no trabalho, e sabem que estão por um fio, já não aguentando, estão no caminho do burnout. Pessoas enfrentam, outras estão aí porque foram criadas achando que tem que agradar todo mundo, e já não conseguem mais viver assim. Outras pessoas estão o tempo todo sendo escravas, queridos, de metas inatingíveis, de expectativas realistas. Nós estamos hoje aqui para falar com o Senhor e dizer: Senhor, eu quero colocar diante do Senhor e quero, aos pés da cruz, redimensionar a nossa vida. Que você saia daqui hoje com outro jugo. Vamos nos colocar sob o jugo de Jesus, porque Ele tem poder de dar forças ao cansado e sobrecarregado, e só Ele tem poder de renovar e te dar aquelas forças que você já perdeu. Eu queria orar com você hoje à noite, queria pedir para que você baixe sua cabeça. Eu quero orar por você. Uma sociedade cansada, em que nós também podemos ser instrumentos apontando Jesus para quem enfrenta tanta luta. Mas você precisa primeiro, aos pés do Mestre, encontrar o descanso que só Ele pode dar. Só Ele pode dar. Nós enfrentamos essas lutas, e eu considero testes de fé, mas que a gente pode romper em fé e vencer esses testes. Vamos diante do Senhor falar agora. Deus de amor, eu quero colocar meus irmãos e irmãs, a cada um de nós que tem enfrentado cansaço, outros já estão caminhando para a fadiga e para a exaustão. Que hoje seja um novo começo, que comece com o reconhecimento que precisamos de ajuda, que estamos cansados, que precisamos fazer mudanças em nossa vida, que prossegue indo diante do Senhor e dizendo: Senhor, ministra na minha alma, usa conselheiros, terapeutas, pastores, amigos para me ajudarem. Mas, Pai querido, acima de tudo, fala ao Senhor: eu quero hoje mudar a minha atitude. Eu não quero me colocar sob nenhum fardo que não seja o fardo que o Senhor estabelece, porque o teu jugo é suave, o meu fardo é leve, diz o Senhor. Fale com o Senhor. Deus de amor, visita cada irmão e irmã, trazendo alívio, trazendo a paz, trazendo a bênção, renovando as forças, e com a ajuda da comunidade, eles possam viver uma vida livre, uma vida marcada pelo descanso, que inclusive a nossa vida cristã seja o maior exemplo de leveza, uma vida séria de obediência, mas que há prazer em seguir os seus mandamentos, como diz o apóstolo João, não são pesados, são regras para o nosso bom viver e bem viver. Pai querido, visita cada coração, tira o cansaço, tira a fadiga, dá um novo ânimo, um novo começo, e que no Senhor nós encontremos o alívio. Renova as nossas forças nessa noite, dá uma nova vida, dá um novo ânimo, dá um estado físico, de saúde física muito melhor, de saúde emocional superior, e também, Pai, de saúde espiritual muito melhor. Nos leva para um novo patamar, para vivermos com alegria, com paz, com otimismo e com fé que o Senhor planejou para nós. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.